Vamos lá então, boa tarde, a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de vocês, sobre as nossas vidas. Hoje nós estamos no propósito de número 11, 11º dia do nosso propósito. Nós estamos fazendo aquele propósito com base no livro do pastor Rick Warren, Uma Vida com Propósitos, 40 dias. Hoje é o 11º dia. Estou gravando no comecinho de noite, bastante chuvoso aqui na nossa cidade. Não sei o dia que você vai ver esse propósito, mas eu só estou passando como informação que hoje o dia está bastante chuvoso, está uma delícia, né? Ficar em casa, para quem está em casa. E hoje é o nosso 11º dia. Se você está chegando hoje e não viu os 10 anteriores, está perdendo, porque é bastante legal. Cada dia é um tema que a gente desenvolve. E no final dos 40 dias, a nossa intenção é que a gente conseguir uma transformação completa na nossa vida, na nossa maneira de pensar. Então, seria interessante para você que está chegando hoje e está pegando agora o 11º dia, seria interessante você assistir os 10 primeiros vídeos. Nós estamos fazendo vídeos de 30 minutos, assim, acho que 30 minutos no máximo, me parece. Eu estou postando esses vídeos na página da nossa igreja, estou postando esses vídeos no Instagram e também no canal do YouTube. Então é só você dar uma procuradinha lá, compartilhar e abençoar vidas, tá? 11º dia, começando agora, com o tema Tornando-se Amigo de Deus. Eu quero fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, meu Deus, por esse momento que o Senhor nos permite estarmos aqui. Obrigado, meu Deus, por conseguirmos fazer esse 11º dia, Senhor. Que aqueles que estão assistindo, aqueles que irão assistir, sejam abençoados e abençoadores em nome de Jesus. Bom, o dia 11 tem como tema Tornando-se Amigo de Deus. O texto base está em Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 10, na Nova Linguagem Transformadora. Diz assim: como tivemos restauração da nossa amizade com Deus pela morte de seu Filho, enquanto éramos seus inimigos, certamente seremos libertos da punição eterna por meio de sua vida. Deus quer ser o seu melhor amigo. O seu relacionamento com Deus tem muitos e variados aspectos. Deus é seu autor e criador, Senhor e mestre, juiz, redentor, pai, salvador e muito mais. Porém, a mais espantosa verdade é esta: o Deus Todo-Poderoso anseia ser seu amigo. Você acredita nisso? No Éden, vemos o relacionamento ideal de Deus para conosco. No Éden, Adão e Eva desfrutavam de uma amizade íntima com Deus. Não existiam rituais, cerimônias religiosas, apenas um simples e carinhoso relacionamento entre Deus e as pessoas que Ele criou. Livres de culpa ou medos, Adão e Eva desfrutavam de Deus e Deus desfrutava da companhia de Adão e Eva. Não tinha um culto lá, assim, hoje a gente vai fazer um culto com instrumentos musicais, com um monte de coisas, né? Não, ou rituais, não. Deus estava desfrutando da companhia dos seres que Ele acabara de criar, e os seres que foram acabados de serem criados estavam desfrutando de comunhão com Deus. Fomos feitos para viver continuamente na presença de Deus. Mas após a queda, o homem quebra aquele relacionamento, perde esse relacionamento. Somente umas poucas pessoas no Antigo Testamento tiveram o privilégio de uma amizade com Deus. Moisés, Abraão foram chamados amigos de Deus. Davi, você deve se lembrar, foi chamado de um homem segundo o coração de Deus. E Jó, Enoque e Noé, que eram amigos íntimos de Deus. Entretanto,
medo de Deus e não amizade eram mais comuns lá no Antigo Testamento. Então Jesus mudou a situação. Quando pagou nossos pecados na cruz, o véu do templo que simbolizava a nossa separação de Deus foi rasgado de cima para baixo, indicando que o acesso direto a Deus estava novamente disponível. Ao contrário dos sacerdotes do Antigo Testamento, que tinham de passar horas e horas se preparando para encontrar-se com Deus, atualmente nós podemos chegar a Deus a qualquer instante, porque agora Deus é o Pai nosso. A Bíblia diz: podemos agora exultar em nosso maravilhoso novo relacionamento com Deus. Tudo por causa do que nosso Senhor Jesus fez por nós, tornando-nos amigos de Deus. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe onde ou o que faz o seu Senhor. Tenho-vos chamado de amigos. Ter amizade com Deus só é possível por causa da graça de Deus e do sacrifício de Jesus. Tudo isso é feito por Deus, o qual, por meio de Cristo, nos transforma de inimigos em amigos dele. Um antigo hino diz: quão bondoso amigo é Cristo. Se lembra? Mas na verdade, Deus nos convida a desfrutar da amizade e da companhia das três pessoas da Santíssima Trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus disse: eu já não vos chamo de servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes tornei conhecido. A palavra aqui nesse texto utilizada para amigo, nesse versículo, não significa uma relação superficial, mas um relacionamento íntimo e de confiança. Talvez nessas épocas de relacionamentos líquidos, de amor líquido, no mundo líquido, nós temos um monte de supostos amigos lá no Facebook que nos abandonam, nos bloqueiam. Você também pode ser que tenha bloqueado alguém já que era o seu amigo. Mas quando a Bíblia fala a respeito de amizade, ela não está falando dessa amizade parecida com a nossa. Não, é uma amizade íntima e de confiança. Essa mesma palavra aqui usada como amigo é aquela usada como a testemunha num casamento, um padrinho de casamento, ou ao círculo de amigos íntimos de confiança de um rei. Vejam bem, mas o círculo de confiança, ele desfruta de proximidade, de acesso direto e de informações confidenciais. Que Deus me queira como amigo íntimo é difícil entender, mas a Bíblia diz que zela ardentemente um relacionamento com vocês. Deus deseja muito mesmo que o conheçamos profundamente. Na verdade, Ele planejou o universo e orquestrou a história, incluindo os detalhes de nossa vida, para que tornássemos seus amigos. A Bíblia diz: Deus criou toda a espécie humana, toda a raça humana, e tornou a terra habitável, com fartura de tempo, de espaço, a fim de que pudéssemos buscar a Deus, não só ficar como que apalpando no escuro, mas realmente o encontrar. Deus quer ter um encontro com você. Acredite nisso. Conhecer e amar a Deus é nosso maior privilégio. E sermos conhecidos e amados é o maior prazer de Deus. Ele diz: se alguém quiser se orgulhar, que orgulhe-se de me conhecer e me entender e saber que eu sou Deus. Essas são coisas que me agradam, diz o Senhor. É difícil imaginar uma amizade íntima entre Deus e um homem, Deus tão perfeito e um homem imperfeito, na verdade, eu concordo. Um Deus invisível e onipotente, um ser humano limitado e pecador, também concordo. Não é tão fácil compreender um relacionamento de mestre para servo, criador para criatura, ou mesmo de pai para filho. Mas o que quer dizer o que quer dizer quando Deus, a Bíblia diz que Jesus quer ser o nosso amigo? Olhando a vida dos amigos de Deus na Bíblia, aprendemos alguns segredos que eu vou falar agora, comentar com vocês para uma amizade com Deus. Faremos um exame
de 2 segredos nesse capítulo especificamente. E depois, no próximo capítulo, a próxima vez que nós nos encontrarmos aqui, mais 4. Primeiro, tornando-se amigo de Deus. Como que eu me torno amigo de Deus? Primeiro, através de Jesus, claro, esse é o ponto de partida. Mas como que eu mantenho essa amizade? Conversando constantemente. Você jamais cultivará um relacionamento íntimo com Deus apenas indo à igreja uma vez por semana, ou mesmo tendo um período de busca diária. Uma amizade com Deus é construída ao partilharmos com Ele todas as nossas experiências, sejam elas boas, sejam elas ruins. É lógico que é importante estabelecer o hábito de um momento diário consagrado a Deus, mas Ele quer mais que um compromisso na sua agenda. Ele quer ser incluído em todas as atividades, todas as conversas, todos os problemas e até mesmo em todos os seus pensamentos. Você pode manter uma conversa contínua e ilimitada com ele ao longo do dia, conversando sobre o que quer que você esteja fazendo ou pensando no momento. Orem continuamente, orem sem cessar, a Bíblia nos diz. Significa conversar com Deus enquanto faz as compras, enquanto eu trabalho, enquanto eu realizo qualquer outra atividade diária. Um conceito errôneo, bastante comum, é de que passar seu tempo com Deus significa estar sozinho com Ele. É claro que, como no exemplo dado por Jesus, você precisa de um tempo a sós com Deus, mas isso se refere somente a uma parte do período que você passa acordado. Tudo que você faz pode ser passar seu tempo com Deus, se Ele for convidado para tomar parte e você estiver consciente de sua presença. Você está consciente da presença de Deus na sua vida? Deus é a minha prioridade? Em quais momentos do dia eu convido, entendam, ou eu peço que Deus participe? Somente quando eu estou feliz? Somente quando eu estou triste? Claro que não. Essa amizade é uma amizade que deve ser constantemente preservada. Um livro clássico sobre desenvolver uma constante conversa com Deus se chama A Prática da Presença de Deus. Ele foi escrito no século XVII por uma pessoa chamada Lourenço, humilde cozinheiro de um monastério francês. O irmão Lourenço não era capaz de tornar as mais banais e insignificantes tarefas, como preparar uma refeição, por exemplo, ou lavar pratos, em atos de louvor e comunhão com Deus. Ele era capaz de tornar as ações, as atitudes que a gente tem como menos importantes, e ele acreditava que ele estava fazendo aquilo em louvor a Deus. A chave para uma amizade com Deus, ele dizia, não é mudar o que você faz, mas mudar a sua atitude em relação àquilo que você faz, meu amigo. Não é mudar a sua rotina e mudar tudo que você faz, mas é a atitude. Você faz tudo para a glória de Deus? Ou seja, o que você normalmente faz por si mesmo, comece a fazer por Deus. Comer, tomar banho, trabalhar, relaxar, jogar o lixo fora, limpar a sua casa, trabalhar lá na máquina, no seu trabalho, dirigindo, como motorista, viajando. Tudo para a glória de Deus. Hoje em dia, frequentemente sentimos que precisamos escapar de nossa rotina para adorar a Deus. Mas isso somente porque não aprendemos a praticar sua presença durante todo o tempo. O irmão Lourenço achava fácil adorar a Deus nas tarefas comuns da vida. Ele não precisava participar de retiros espirituais para dizer que estava adorando a Deus. Isso é o ideal para Deus. Não demora para que isso aconteça. Adoração não é um evento que você comparece. Não, mas é uma atitude permanente. Adão e Eva estavam em constante comunhão com Deus. Como Deus está com você durante todo o tempo, nenhum outro lugar é mais próximo dele do que o lugar onde você está neste exato momento. A Bíblia diz, ele comanda todas as coisas, está em todos os lugares. A sua glória enche toda a terra. Do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Outra das providências ou das providenciais ideias do irmão Lourenço é que ele imaginava que tudo o que ele estava fazendo
Ele poderia fazer tudo aquilo para adorar a Deus. Coisas informais ao longo do dia. Em vez de tentar realizar longas sessões de orações complexas para manter o foco e neutralizar divagações, ele dizia: não aconselho a usar uma grande variedade de palavras na oração, visto que longos discursos são frequentemente movidos ou motivos para desvaneios. Eu me perco, nem sei mais o que eu estou falando. Em uma época em que a falta de concentração, essa sugestão feita há 450 anos para manter a simplicidade é muito importante, não é não? Você não acredita? A Bíblia nos diz: orem sem cessar. Como isso é possível? Uma forma é utilizar orações de um fôlego ao longo do dia, como muitos cristãos têm feito durante séculos. Você escolhe uma frase curta que pode ser repetida para Jesus em uma respiração. Tu estás comigo. Eu recebo a tua graça. Eu dependo de ti. Eu quero conhecer-te. Eu pertenço a ti. Ajuda-me a confiar em ti. Você também pode usar uma frase curta da Bíblia. Para que eu viva em Cristo, jamais me deixará, jamais me desamparará. Tu és o meu refúgio. Tu és a minha fortaleza. Tá vendo? É oração, não é? Tu és o meu socorro bem presente na angústia. Frases que são orações. Repitam-nas com a maior frequência possível, de modo que fiquem profundamente enraizadas no seu coração. Apenas se assegure de que sua motivação é honrar a Deus e não controlá-lo. Praticar a presença de Deus é uma habilidade, um hábito que você pode desenvolver, assim como os músicos praticam escalas de músicas diariamente, a fim de tocar belas músicas com facilidade. Você deve se obrigar a pensar em Deus em diversos momentos do dia. Você deve treinar sua mente e se lembrar de Deus. Em primeiro lugar, você irá criar lembretes que restabeleçam regularmente a consciência de que Deus está com você naquele momento. Comece dispondo lembretes visuais em torno de si. Você pode escrever pequenos bilhetes dizendo: Deus é comigo e por mim nesse exato momento. Os monges beneditinos utilizavam o soar de um relógio que os lembra de hora em hora que devem parar e fazer as suas orações. Se você tem um relógio, um telefone celular com alarme, pode proceder da mesma forma. O que tem? Em alguns momentos você sentirá a presença de Deus, em outros não. Se você está buscando uma experiência com a presença de Deus por meio de tudo isso, então não compreendeu o sentido de tudo isso. Não são os meios que me levam a Deus. É a maneira como eu faço que me leva a Deus. Nós não louvamos a Deus para nos sentirmos bem, mas para agirmos bem. Seu objetivo não é uma sensação, mas uma consciência constante da realidade de que Deus está sempre presente. Este é um estilo de vida de adoração. Eu estou sentindo Deus. Não, se você sentir, você ora. Se você não sentir, você ora da mesma forma, porque não é Deus. Não é você, é Deus. Qual outra maneira de conseguir manter a minha comunhão com Deus? Através da meditação contínua. A segunda forma de estabelecer uma amizade com Deus é pensar. Meditar aqui é pensar na sua palavra durante todo o dia. Isso se chama meditação e a Bíblia nos exorta repetidamente a meditar sobre quem Deus é e o que Ele fez e o que Ele disse. Quem Deus é, o que Ele fez e o que Ele disse. É impossível ser amigo de Deus deixando de lado o conhecimento do que Ele diz. Você não pode amar a Deus a não ser que o conheça. Não pode conhecê-lo sem sua palavra. A Bíblia diz que Deus se manifestava a Samuel pela palavra do Senhor. E Deus ainda hoje utiliza esse mesmo método. Embora você não possa passar o dia inteiro estudando a Bíblia, pode pensar a seu respeito ao longo do dia, recordar os versículos, ler, decorar, refletir sobre eles. A meditação na palavra é frequentemente mal interpretada. A palavra meditação é frequentemente mal interpretada como algum ritual misterioso e complicado, praticado por ascetas, pessoas que ficam escondidas, monges isolados.
Mas meditar é simplesmente concentrar os pensamentos. Uma habilidade que pode ser adquirida por qualquer pessoa e posta em prática em qualquer situação. Quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação. Quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso se chama meditação. Vou repetir. Quando você se mantém pensando repetidamente sobre um problema, isso se chama preocupação. Quando você se mantém pensando repetidamente na palavra de Deus, isso se chama oração. Isso se chama meditação. Se você sabe se preocupar, já sabe meditar. Basta que você desvie a atenção dos seus problemas para os versículos bíblicos. Quanto mais você meditar na palavra de Deus, menores serão suas preocupações. A razão pela qual Deus considerava Jó e Davi amigos íntimos era o fato de eles valorizarem a sua palavra acima de qualquer coisa e de pensarem nela continuamente durante todo o dia. Jó reconheceu: dei mais valor às palavras de sua boca do que ao meu pão de cada dia. Davi disse: como eu amo a tua lei, medito nela o dia inteiro. Estas estão constantemente em meus pensamentos, não consigo parar de pensar nelas. Em outro sentido, escondo a tua palavra no meu coração, para não pecar contra o Senhor. Amigos dividem segredos, sim, e Deus irá partilhar com você os seus segredos, se você desenvolver o hábito de pensar em sua palavra do princípio ao fim do dia. Deus contou os seus segredos a Abraão e fez o mesmo com Daniel, Paulo, seus discípulos e outros amigos. Quando você ler a Bíblia, ou ouvir um sermão, ou um pendrive com uma palavra, não cometa o erro de simplesmente deixar para lá e seguir em frente. Presta atenção, pare, acenda a luz de emergência. Desenvolva a prática de ficar revisando a verdade em sua mente, pensando continuamente sobre ela. Quanto mais tempo você repassar o que Deus disse, mais compreenderá os segredos desta vida que muitas pessoas deixam escapar. A Bíblia diz: o Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. A essas pessoas ele revela os segredos e seus planos. No próximo capítulo, nós veremos mais 4 segredos sobre como cultivar a amizade com Deus. Mas não espere até amanhã. Comece ainda hoje a praticar uma conversa constante com Deus e meditar continuamente na sua palavra. As orações permitem que você fale com Deus. As meditações permitem que Deus fale com você. As orações permitem que você fale com Deus. As meditações permitem que Deus fale com você. Ambas são essenciais para se tornar amigo de Deus. Nesse 11º dia do nosso propósito, nós temos um tema para reflexão, um versículo para memorizar e uma pergunta para meditar. Vamos lá? Um tema para reflexão. Deus quer ser seu melhor amigo. Um versículo para memorizar. Salmos 25, verso 14, a parte A. O Senhor é amigo chegado de quem o respeita e lhe obedece. Uma pergunta para meditar. O que posso fazer para me lembrar de pensar mais sobre Deus e falar com Ele mais frequentemente ao longo do dia? Tudo bem? Então esse foi o nosso propósito de número 11. Relembro você, volta lá no primeiro, vai acompanhando um a um, até chegar aqui. Em nome de Jesus nós terminaremos esses 40 dias, tá bom? Deus abençoe a sua vida, muito obrigado pela sua presença. Não se esqueça, compartilhe para abençoar outras pessoas. E também esse vídeo será transformado num áudio na plataforma Anchor e no Spotify. Você também vai poder ouvir lá. Daqui a pouquinho já vai estar disponível lá, tá bom? E no Instagram também.
Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado e até mais.